Bom dia aí, moçada do primeiro do coque, tudo tranquilo? Vou fazer aí para vocês hoje o módulo 9. Nós paramos no módulo 8, que eram os números irracionais. Espero que vocês aí tenham dado uma lida, uma estudada, feito alguns exercícios. Esse módulo 9 aí, nós vamos estar trabalhando com porcentagem, lembre-se aí que porcentagem, o próprio nome já diz, né? Por cento, por 100, dividido por 100. Então tá aqui, ó, dividido por 100. Esse é o significado aí de porcentagem. Para ajudar, se eu fosse vocês aí, lembraria sempre que na leitura do enunciado por, na sua maioria das vezes indica divisão e na maioria das vezes indica o de multiplicação. Então toma cuidado aí, na hora de fazer a leitura, tenta dar significado às palavras desse jeito aí, tá certo? Assim como o ou é união e o e é intersecção. Então quando você vê o conectivo ou, indica união e o e intersecção, tá certo? Então presta atenção aí, é isso que nós vamos estar vendo aqui nesse módulo 9, tá certo? Vou fazer aí o primeiro exercício, acompanhe aí meu pensamento. Ele fala o seguinte na letra A: calcule 10% de 400. Então, lembrando que quando você trabalha com os conjuntos numéricos, você tem os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, que foram que vocês viram nas outras aulas, na aula anterior, no módulo 8. Então, nesse caso aí, lembre-se que a porcentagem ela vai estar aqui nos racionais. Naturais são os positivos, inteiros os positivos e os negativos. E os racionais são os decimais, as frações e as porcentagens. O limite entre os dois é quando você não consegue trazer um número na sua forma de fração. Então ele se torna irracional, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, o π, tá certo? Então são números irracionais. E aqui nesse limite, você tem a fração geratriz, que gera sempre uma dízima periódica. Então, quando se fala em porcentagem, vou dar um exemplo aqui em cima. Lembre-se que 5%, por exemplo, pode ser visto como 5 dividido por 100, ou na sua forma de número decimal, 0,01. 5. 0,05. Então tá aí. Porcentagem, fração e decimal. Então, nesse caso aqui, para calcularmos 10% de 400, eu faria 10 dividido por 100, trocaria o d por vezes 400. Lembre-se que embaixo do 400 não tem ninguém, mas é como se fosse o número 1. Todo número naturalmente é dividido por 1. Então aqui você pode estar fazendo numerador com numerador, denominador com denominador, ou já simplificando aqui. Por exemplo, 400 vezes 10 dá 4.000. 100 vezes 1 dá 100. Posso cancelar esse zero com esse. Posso cancelar esse zero com esse. Todo número naturalmente é dividido por 1.
logo o resultado final é 40. Ah, Fábio, eu consigo fazer isso pela lógica, não tem problema, eu estou só te mostrando quando você estiver trabalhando com um número alto, como você poderia estar fazendo. Poderia aqui estar simplificando direto na fração. 0 com 0, a multiplicação me permite essa simplificação. 0 com 0, 10 vezes 4, também vou obter o 40. E se você estiver trabalhando com uma calculadora, e a maioria vai ter um celular, lembre-se que 10% equivale a 10 dividido sobre 100. É válido para todo número. É o mesmo que 0,01. Então, se você pegar na sua calculadora e fizer 0,01, trocar o D por vezes 400, você também vai obter os mesmos 40. Então, trabalhar com porcentagem é isso. Está aqui o exercício 1, letra A. Eu vou apagar isso daqui para fazermos aí a letra B. Então, apagando aqui. Vamos lá. Vou apagar isso daqui, foi só para lembrarmos. Você pode estar voltando, tirando um print screen aí para poder estar relembrando. Vamos lá para a letra B. A letra B da apostila fala o seguinte: 0,5% de 150. Então vamos lá, 0,5% de 150. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo é trazer esse número aqui no seu formato de fração, 0,5 dividido por 100. O D vou trocar por vezes 150, e aí fica mais fácil, ok? Vamos lá. Vou usar o que eu faria, o meu pensamento aqui. Vou lembrar que todo número naturalmente é dividido por 1. Posso falar que 100 vezes 1 dá 100. E quando eu multiplico esse cara, uma forma de estar fazendo a vírgula andar da esquerda para a direita é cancelando isso daqui, ó. Então, quando eu cancelo, a vírgula pula dessa casa para essa e se torna 5. Então, na realidade, o que eu estou vendo é 5 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 1, 5, 75 dividido por 100. E quando você traz para decimal agora, lembre-se, quando você multiplica por uma casa com zero, a vírgula anda da esquerda para a direita. Quando você cancela o zero no denominador, ela anda da direita para a esquerda. Então, por exemplo, eu vou ter 75, cancelou a vírgula, vem aqui. Cancelou a vírgula, vem aqui, posso apagar a anterior. Como não é normal você ver um número assim, o resultado final é 0,75, ok? Então, na realidade, é assim uma possibilidade de estar resolvendo, ok? Uma outra possibilidade aqui, vou mostrar, é você estar trazendo 5 já no seu formato de fração, que já ajuda a relembrar que 0,5, se você passar o traço de fração, cancelar a vírgula, o número que você está vendo é o 5. Todo número naturalmente é dividido por 1. Então, eu pego agora e conto quantas casas decimais tem aqui. Tem uma casa, um zero. Então, 0,5 é o mesmo que 5 dividido por 10. Então, lembre-se de estar mantendo a divisão principal. Então, é como se eu tivesse no numerador 5 dividido por 10, que é esse 0,5, dividido por 100 vezes 150. Todo número, a fração principal é essa daqui, ó. Todo número naturalmente é dividido por 1, então eu vou dividir esse 100 por 1. E aí o que eu vou estar enxergando é os dois do meio multiplicados no numerador, 10 vezes 100 dá 1000. 1 vezes 5 no numerador vai dar 5. Vou apagar aqui, vai ficar então 5 dividido por 1000 vezes
150. Ok? Vou lá. 5. Lembrar que todo número naturalmente é dividido por 1, ele já estava sendo dividido por 1, 150 aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 750. 1000 vezes 1 dá 1000. Posso cancelar esse 0. Você tem 75 dividido por 100, ou 0,75. O modo que você vai fazer é você que vai estar escolhendo. Escolha da melhor forma possível. Vamos lá então. Continuando aí. Vou apagar esse cara. Vamos lá então. Você tem aí o exercício 1, letra C. 10% de 20% de 120. É o que ele está pedindo aí. Então vamos lá. Vou lembrar de novo aqui para não esquecer que na matemática o D, na sua maioria das vezes, equivale numa leitura, o vezes, e o por, na maioria das vezes, divisão. Então vamos lá. Vou trazer para a fração 10 dividido por 100 vezes 20 dividido por 100 vezes 120. Vou lembrar aqui que todo número naturalmente é dividido por 1. E a multiplicação associada à fração me permite a simplificação. Posso cancelar, posso cancelar, posso cancelar. E aí o que eu estou visualizando é isso daqui, ó. 1 vezes 2 vezes 12. Lembre-se, numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui ficou 1. Aqui ainda ficou 10, tomar cuidado. E aqui já era o 1. Fazendo a multiplicação aí, temos 24. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 12, 24. 1 vezes 10 vezes 1 dá 10. Quando você cancela o zero no denominador, a vírgula anda da direita para a esquerda, então cancelou. Resposta final 2,4. Então tá aí, moçada. Vou apagar para estarmos fazendo aí a letra D. Vou apagar aqui, hein? Então, apagando aí a letra C, vamos para letra D. Então vamos lá. Letra D. Na letra D, ele coloca 10% elevado ao quadrado de 100. Então tá aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu faria é estar trazendo esse cara no formato de fração. 10 dividido por 100 ao quadrado. Vou trocar o D por vezes 100. Tá aí. Posso cancelar esse zero com esse. Então eu estou enxergando 1 dividido por 10 elevado ao quadrado vezes 100. Existe uma propriedade da potenciação que me permite distribuir esse 2 para todo mundo aqui, ó. Então vai ficar 1 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado vezes 100. 1 ao quadrado é 1. 10 ao quadrado é 100. Vezes 100. Lembre-se que todo número naturalmente é dividido por 1. 1 vezes 100, 100. 100 vezes 1 dá 100. Posso cancelar 100 dividido por 100. Resposta final 1. Tá, então, mostrado o exercício 1.
Vou falar para vocês que se vocês quiserem estar fazendo aí, relacionado a esse exercício, o 5 seria interessante. Lá nos exercícios propostos, você vai ver que o 6 também é bem parecido e treina aí o que você aprendeu nesse exercício, ok, moçada? Bom, vou apagar para estarmos fazendo 2. Então vamos lá, apagando isso aqui e vamos para o exercício 2. Aí, vamos lá. Exercício 2, importante a leitura. Ele fala assim: um automóvel foi anunciado em um financiamento com taxa zero. O preço do automóvel anunciado em questão era de 24 mil, que poderiam ser pagos em 12 parcelas, iguais e sem entrada. Para efetivar a compra parcelada, no entanto, o consumidor precisaria pagar R$ 720 para efetuar essa compra aí, parcelar isso daí, para cobrir despesas do cadastro. Dessa forma, em relação ao valor anunciado, o comprador pagará um acréscimo de... Então vamos lá. Vamos imaginar aqui que você pode estar fazendo esse cara de duas formas diferentes. A primeira é você já tem esse cara e quer saber quanto ele representa em porcentagem de 24 mil. Então, o modo de estar fazendo isso é já no seu formato de fração. Lembrando que numa fração o numerador indica aquilo que você quer pegar e o denominador indica o todo. Então, na realidade, o que eu quero é 720 de 24 mil. Posso cancelar esse zero com esse. Na realidade, eu quero 72 de 2.400. Ainda cabe uma simplificação. São números pares, então eu posso dividir em cima e embaixo por 2, ou por um número, por 4, ou por 6. Aí você que vai ver com calma. Então vai ficar 36 dividido por 1.200. Você vai fazer a simplificação até ela se tornar irredutível, para facilitar a conta. 18 por 600 dá por 6, ó, dá para você ver que dá por 6, vai ficar 3 por 100. Aqui já me agrada. Repare que eu dividi em cima e embaixo agora numa tacada só por 6. Então eu poderia ter feito aqui por 4, poderia ter melhorado, mas está ótimo. Esse cara aqui já está dividido por 100. É o mesmo que 0,03. Nesses dois formatos, eu já posso estar trazendo ele para porcentagem já aqui. Se você lembrar o que eu disse aqui, que porcentagem é sempre dividido por 100, aqui você já consegue encontrar que a resposta é de 3%. Então, você tem que estar trazendo aí para a sua zona de conforto. Uma outra forma de estar fazendo é usando a regra de 3 simples. Lembrar que você tem 24 mil, que é o preço do carro, e ele equivale a 100% do valor. Tá certo? E você vai pagar 720 e quer saber quanto isso equivale em porcentagem. Se você pensar, você está diminuindo o valor de 24 mil para 720, é óbvio que a porcentagem vai cair, é uma grandeza diretamente proporcional. Quando ela é inversa, a multiplicação é em linha. Quando ela é diretamente proporcional, a multiplicação é em cruz. E você vai encontrar um valor para ser abatido na porcentagem e descobrir que é 3%. Então tá aí uma outra forma de estar fazendo, mas eu acho essa daqui muito mais fácil de se resolver esse exercício. Como ele pede o intervalo do exercício, as alternativas indicam: é um número inferior a 2,5? Não, é um número que está
é um número que está entre 2,5% e 3,5%. Essa é a alternativa. Moçada, vou deixar aí para vocês o exercício 3 e o 4. O 5 e o 6 eu já gostaria que vocês fizessem aí para treinar, tá certo? E qualquer dúvida eu vou estar à disposição para vocês aí nesse módulo 9, beleza? Um abraço, vou partir para a segunda aula, que eu vou estar fazendo o módulo 10, beleza? Um abração aí para vocês, estudem, hein?